E aí, galera, vou falar um pouco sobre o subespaço vetorial. A equipe é formada por Ana Carolina Jaqueline Almeida e Warren Kennedy. O orientador é Alexandre Lopo. Antes de começar, vamos fazer uma introdução aqui sobre o conjunto do R2. O conjunto dos números reais, né? Que se estende por uma dimensão infinita. Sabe-se que o conjunto R2, x e y, tal que x e y pertence a R, é interpretado geometricamente como um plano cartesiano. O par ordenado x e y pode ser um ponto ou um vetor. Essa ideia se estende ao espaço tridimensional, que é a interpretação geométrica do conjunto R3, até o R3, geometricamente. Embora se perca a visão geométrica, é possível estender a esta ideia a espaço R4, R5 e assim sucessivamente. A maneira de trabalhar nesses espaços é idêntica vista no R2 e R3. Por exemplo, se U e V são dos vetores do Rn e α seja um escalar, definem-se 4 coisas. Primeiro, a igualdade de vetores. Segundo, a adição de vetores. Terceiro, multiplicação de escalar. E quarto, produto escalar. Você pode observar que esses 4 pontos se resumem à adição e multiplicação nessas contas, matematicamente representando. Bom, espaço vetorial. Antes de falar sobre subespaço, é bom a gente falar sobre espaço vetorial, pois o subespaço vetorial é um espaço vetorial. Seja um conjunto V não vazio, sobre o qual estão definidas as operações adição e multiplicação por escalar, isto é, qualquer que seja U e V pertencente a V, U mais V pertence a V, ou seja U e V um vetor qualquer do espaço vetorial, a soma deles tem que estar contida necessariamente no espaço vetorial V. Assim como também, se pegarmos um escalar qualquer do conjunto real, qualquer que seja um vetor que está contido no espaço vetorial, se multiplicarmos esse escalar por este vetor, o resultado deve estar contido também nesse espaço vetorial. O conjunto V com essas duas operações é chamado de espaço vetorial real, ou espaço vetorial sobre R, se forem verificados os seguintes axiomas. A. Em relação à adição, temos 4. O primeiro é de associatividade. O segundo é de computatividade. O terceiro demonstra que o vetor nulo ele deve estar contido nesse espaço vetorial. O terceiro ele demonstra que existe um vetor oposto, tal que o seu vetor mais o seu oposto vai dar um vetor nulo. Em relação à multiplicação por escalar, temos também 4 propriedades. E essas 4 propriedades ela demonstra que são operações básicas e que na multiplicação o resultado é o esperado. Observações. Os elementos do espaço vetorial V são chamados de vetores independentes da sua natureza. Pode parecer estranho o fato de se chamar vetores os polinômios quando for construídos por polinômios, matrizes quando V for construído por matrizes, os números quando V for constituído por número numérico, conjunto numérico, e assim por diante. Podemos fazer isso, pois esses elementos de natureza tão distinta, se comportam de forma idêntica nas operações de adição e multiplicação de escalar, como se estivéssemos trabalhando com os próprios vetores de R2 e R3.
2. Se estivéssemos tomado para escalares o conjunto C dos números complexos, V seria um espaço vetorial complexo. Agora sim, vamos falar sobre subespaço vetorial. Seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio de V, o subconjunto S é um subespaço vetorial de V se S é um espaço vetorial em relação à adição e à multiplicação por escalar definidos em V. Ou seja, se temos um espaço vetorial, se temos um espaço vetorial e dentro desse espaço vetorial temos outro espaço vetorial, a gente chama esse espaço vetorial contido de subespaço ou subconjunto. Nele é aplicado também as mesmas propriedades do espaço vetorial, pois ele não deixa de ser um. E também, por lógica, segue também aqueles 8 axiomas de adição e de multiplicação. Para mostrar que um subespaço S é um subespaço vetorial de V, deveríamos testar 8 axiomas de espaço vetorial relativos à adição e multiplicação. Mas como S é parte de V, não há necessidade. Um subconjunto S, então, é um subespaço vetorial se estiverem satisfeitas as condições. Qualquer que seja U e V pertencente a S, U mais V tem que pertencer a S. A mesma coisa que eu falei anteriormente. Se pegarmos dois vetores pertencentes a esse subconjunto, a esse subespaço, a soma deles devem pertencer a esses subespaços vetoriais. Da mesma forma que se pegarmos um escalar e multiplicarmos por um vetor pertencente a esse subespaço, ele deve pertencer a esse subespaço. Observação. Todo espaço vetorial V admite pelo menos dois subespaços. O conjunto vazio, o conjunto nulo, que é o vetor nulo, chamado subespaço zero ou subespaço nulo, e o próprio espaço vetorial V, que são chamados de subespaços triviais de V. Os demais são chamados de subespaços próprios de V. Por exemplo, os subespaços triviais de V no R3 são 0, 0, 0. É o vetor nulo do R3. E o próprio R3. Ou seja, para termos um espaço vetorial, nesse espaço vetorial tem o próprio conjunto, que aí a questão vai definir, seja ele R3 ou R4, e o conjunto nulo. Por exemplo, os subespaços próprios do R3 são retas e planos que passam pela origem. Para o R2, os subespaços triviais são 0, 0 e R2. Os subespaços próprios do R2 são retas que passam pela origem. Aqui temos alguns exemplos de subespaço vetorial. No primeiro exemplo, temos um espaço vetorial do R2. Temos um plano, então. O subespaço, ele deve estar contido, ele não pode ser R3, por exemplo. Ele já sairia do espaço vetorial ali, que no caso é R2. Ali temos uma reta. É o subespaço vetorial que está contido no plano do R2. Logo, ele é um subespaço vetorial de V. Observe também que temos dois vetores, pegamos dois vetores quaisquer do subespaço. Quando somamos, o resultado está contido no subespaço. Então aí prova que é um subespaço vetorial.
O conjunto numérico é outro exemplo de subespaços vetoriais. Temos aí os números reais, que é um espaço vetorial, e os números racionais, números irracionais, números inteiros e números naturais, eles são subconjuntos desse número real, desses números reais. Então eles são subespaços. Neles estão contidos o vetor nulo e os respectivos conjuntos. A interseção de dois subespaços, ela vai ser outro subespaço. Seja, por exemplo, dois planos, seja um subespaço, a interseção entre dos planos ela vai ser uma reta. E essa reta vai ser um subespaço vetorial também. Temos aqui dados W1 e W2, subespaço de um espaço vetorial V. A interseção entre W1 e W2 sempre será subespaço de V. Prova. Inicialmente observamos que W1 interseção W2 nunca é vazio, pois ambos contêm o vetor nulo de V. Assim, basta verificar as condições de soma e produto por escalar, apresentadas anteriormente para o subespaço. Suponha então uma constante pertencente a W1 interseção W2. W1 é um subespaço e W2 também é um subespaço. Deste modo, temos aí uma figura tridimensional, ou seja, no R3, e pegamos dois subespaços que está contido nesse espaço vetorial do R3. A interseção entre eles, a interseção entre dois planos no caso, vai ser uma reta, aquela reta ali mostrada em azul. A interseção é representada por isso. Essa reta como eu falei, é um subespaço e também ela vai carregar aquelas 8 características de adição e de multiplicação. Podemos construir um conjunto que contenha W1 e W2 e ainda é subespaço de V. Este conjunto será formado por todos os vetores de V, que formem a soma de vetores de W1 com vetores de W2. Caso os dois subespaços sejam retas não colineares, a soma deles equivale ao plano formado por elas. Se as parcelas W1 e W2 têm interseção W1 e W2, a interseção delas é um vetor nulo, a soma W1 e W2 é dita soma direta e é denotada por W1, temos um círculo e com um sinal de mais. Aí vocês podem ver no R3 temos o subespaço W1 e subespaço W2. E a soma deles deu uma reta contida no espaço R3. Exemplo. Seja W1 AB00, W2 00 CD, onde A, B, C e D eles pertencem ao R. Então, a soma desses subespaços, a soma dessas matrizes vai dar a matriz AB, CD, matriz de ordem 2×2. Então, essa soma é dita soma direta, porque a interseção entre elas vai dar uma matriz de ordem 2×2 com todos os integrantes nulo, que é o vetor nulo. Aqui então temos a questão resolvida no Scilab. Pegamos duas matrizes, dois vetores e aplicamos o programa de interseção. A interseção entre eles, no entanto,
vai dar uma constante. Sabemos que, como anteriormente eu expliquei, a interseção entre dois subespaços, sendo os dois subespaços são dos subespaços sendo um plano, a interseção vai ser uma reta. No entanto, entre dois vetores, entre duas retas, a interseção entre eles vai dar uma constante. Então é isso.